Capítulo 15, rotina de treinos. Você já parou para pensar como que é a rotina de treino de um atleta que está numa categoria de base? Como é que funciona exatamente? Quais são as dificuldades, quais são as vantagens e como é que funciona como um todo? Então, nesse vídeo de hoje, nesse capítulo, eu vou ajudar vocês, pais, a entender exatamente o que é cada parte importante dessa rotina. Começando com a primeira coisa, com o treino coletivo. Tá? O primeiro ponto é o treino coletivo. Tem vários outros pontos que eu vou passar ao redor daqui, que tem outros pontos ao redor do vídeo e desse assunto em si, mas eu já trago na sequência porque eu quero começar com o coletivo. O coletivo, assim, sempre tem uma comissão técnica responsável pelaquela categoria em si. Tem um treinador, um auxiliar técnico, um preparador físico, um preparador de goleiro, isso no melhor cenário. No pior cenário tem um treinador, mas tem um responsável por aquela categoria, né? Tem clubes que tem roupeiro, massagista e tudo mais. Na parte do coletivo, imagina que um time sempre tem na categoria por volta de 30 atletas. Então, é difícil saber exatamente qual que é a condição daquele atleta em específico. Por quê? Porque o trabalho está sendo feito de maneira coletiva e não tanto individualizada. Por isso que um trabalho é sempre no coletivo da equipe. Esse é o primeiro ponto, entender que cada um tem a sua diferença, tem a sua dificuldade, tem seus desafios, e dentro dos treinos, dentro dos jogos, tá? O atleta ele tem que ter esse entendimento que a pessoa que está à frente do processo, ele tem que entender de rotina de todo mundo, ele tem que entender de microciclo, mesociclo, macrociclo, para um todo. Para segundo ponto, aí vem na rotina de treino individual. Porque você tem 30 atletas numa categoria, aquele atleta no trabalho individual, ele sabe onde exatamente dentro dos 4 aspectos, e lembrando aqui só para vocês, é parte técnica, parte tática, parte física e parte comportamental, o atleta sabe em qual aspecto ele precisa se aprimorar um pouco mais além dos demais. Então ele tem um trabalho coletivo, com a equipe, com o responsável, e ele tem que saber o que ele precisa fazer de maneira individual. Batedores de falta, o que acaba acontecendo? Um batedor de falta vai lá no final do treino e bate 15, 20, 30 faltas, sabe? Repetição. Ou seja, tem que partir dele essa parte, esse treinamento específico, né? Terceiro ponto, não menos importante, é a parte da alimentação. Nos clubes de categoria de base, a alimentação ela é muito controlada. Não controlada que você não pode comer, não é isso não. Controlada que você faz várias refeições. Ó, na maioria dos clubes é assim, ó. Café da manhã, almoço, lanche, janta e lanche, tá? Porque atleta precisa comer. Precisa comer. Ó, não precisa ser especialista para entender que atleta precisa comer, né? Gasta bastante energia, precisa comer, certo? Só que de nada adianta ter essas 5 refeições no clube, controlado e etc. Você chega no final de semana, o atleta come besteira, come pizza, hambúrguer, etc. Ah, ele não pode comer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, do fundo do coração, não pode. Por quê? Eu não sou especialista na área, só que é a questão de mentalidade. O atleta não é diferente de ninguém, mas ele tem uma vida diferente de muitos. Então, se o corpo dele é o templo que ele vive, ele precisa do corpo para se sobressair, então não faz sentido você jogar contra você mesmo. Então o que mais faz sentido é a questão da disciplina, e disciplina são todos os dias. Esse é o ponto principal. Questão de sono, que é o quarto ponto. Dormir, descansar também faz parte do treino, tá? Não adianta achar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro, vai dormir 3 horinhas e vai chegar no outro dia e vai render igual. Não. Cada ser humano tem uma média de sono. A média normalmente são 8 horas, mas não quer dizer que 8 horas necessariamente é suficiente para você. Eu conheço alguns atletas que dormem de 10 a 12 horas e ó, acordam bem dispostos e aí o negócio acontece. Então cada um tem sua particularidade, mas tem que saber que faz parte da rotina. O próximo ponto da rotina envolve a rotina familiar. Por que a rotina familiar? Se o atleta mora junto com você, família, você tem que ajustar toda a tua rotina para conseguir atender o atleta. Se o atleta mora no alojamento e a família mora distante, a família tem que ter uma rotina diária de estar em contato com esse atleta. Por quê? Saber se ele está bem, saber se está precisando de alguma coisa. Às vezes, muitas vezes, o que teu filho quer, que está no alojamento, ele só quer uma palavra de incentivo, sabe? Hoje com a tecnologia facilitou muito. Você pode estar distante, porque a tecnologia ela aproximou quem está longe e muitas vezes distancia quem está perto, né? Às vezes fazer uma chamada de vídeo pelo próprio WhatsApp é tão simples. Faz uma chamada de vídeo, fala: oi filho, tudo bem? Tá tudo certo com você? Tá tudo bem, tá? Pai e mãe te amam, um beijo, tchau. Essa pode entrar na tua rotina.
pode ter certeza que você vai acabar ajudando e faz parte disso também. Próximo ponto, e não menos importante, a parte do estudo. A maioria dos clubes, não estou dizendo todos, mas a maioria dos clubes o que fazem? Matriculam os atletas numa escola estadual, até por causa de falta de recurso. E isso é normal. Tem clubes que conseguem fazer parceria com algumas escolas, logo esses atletas estudam em colégios particulares e tem que cumprir com as obrigações tanto quanto outro aluno qualquer. Ele precisa fazer isso também, não é simplesmente, porque eu sou jogador que aí eu não preciso fazer o que tem que ser feito. Não, negativo. Não é assim que funciona, não. Novamente, atleta não é diferente de ninguém, mas tem uma vida diferente de muitos, tá? Mas o estudo é parte fundamental, até porque o atleta precisa estar devidamente matriculado na escola para poder ser inscrito nas competições. E na boa, vou aqui uma dica extra, tá? Atleta, já que você está na escola, estuda, poxa. Faz o que tem que ser feito, né? Aí ninguém vai reclamar com você, faz o que tem que ser feito. Se você fizer o mínimo do que precisa ser feito, você pode ter certeza que ninguém vai pegar no seu pé. Essa dica aí fica como dica extra, tá? O ponto 7, que é a questão de rotina, de lazer, de convívio social, que também é importante, faz parte do desenvolvimento do ser humano, só também entendendo que dentro da rotina do atleta não entram algumas atividades. Por exemplo, tem um jogo no sábado de manhã, o atleta na sexta-feira não pode ir para uma festa, uma baladinha, para o pagode, sábado, ducho, não pode. Por quê? Porque senão no dia seguinte não vai render. Mas fulano de tal que é atleta profissional faz isso. Então beleza, então vou fazer o seguinte, quando seu filho for consagrado, tiver já entregue esportivamente muito, quando ele já tiver feito a vida financeira sua, todo mundo da família, aí teoricamente ele pode fazer o que ele quiser. Por que teoricamente? Porque quando ele faz isso ele não é bom exemplo para os outros. Já começa por aí. Então não venha falar para mim que que o atleta em si vai para a festinha na sexta e joga no sábado e joga igual, porque não joga. Não joga. Não é assim que funciona. Mas eu vou fazer isso. Beleza, primeiro conquista o que tem que ser conquistado para depois poder fazer e ter o que eles têm, né? E o último tipo de rotina é a questão da rotina das férias. O que muita gente faz nas férias? E isso é uma dica importante para você, pai, não deixar que seu filho caia nesse erro. Eles literalmente largam. Qual que é esse adjetivo, né? Adjetivo é verbo? É isso aí. O que é? Eles largam. O que é o largar? Tem atleta que tem um mês de férias. E aí não treina nada, só come besteira, só aproveita. Aí volta com o percentual de gordura alto, né? Não volta em condição de treino e aí depois leva tempo para voltar à rotina. Mas tem crianças que têm 2, 3 meses de férias, que equipara muito ali com as férias escolares. Então, durante esse período, aí não tem muitos treinos, não tem jogos. Aí o atleta não quer saber de treinar, não quer saber de fazer nada. E novamente, quando volta à rotina de treino, esse atleta tem dificuldade em se manter ali, em voltar no ritmo que ele tinha. Por quê? Porque ele não está condicionado. Ele precisa pegar esse condicionamento de novo. E eu vou dizer, aí é a maior parte dos erros dos atletas, tá? Porque lembre-se que se o teu filho pode estar numa categoria de base, mas ele está sendo avaliado todos os dias. E se ele chega mal para pré-temporada ali, vai chegar alguém que vai estar voando, tá? Alguém vai estar voando e esse alguém vai passar à frente dele.